Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje trazendo para vocês o método Simplex, que é um método de resolução de problemas de programação linear, de otimização em programação linear. Esse método ele é muito baseado no sistema de eliminação de Gauss-Jordan, ok? Então, durante a resolução desse exercício para ilustrar o método e apresentar o Simplex para vocês, nós vamos utilizar muitos conceitos de eliminação de Gauss-Jordan. E a gente tem um vídeo aqui no canal que mostra o passo a passo desse método de Gauss-Jordan. Então é bacana, se você ainda não assistiu essa videoaula, que você assista para que você entenda de uma maneira assim plena tudo que vai ser apresentado aqui, ok? O link vai estar na descrição do vídeo. Esse método ele tanto serve para problemas de maximização, como vai ser no nosso exemplo, como para problemas de minimização, que a gente vai ver em exemplos posteriores aqui mesmo no nosso canal. Beleza? Mas o que seria a maximização de um problema de programação linear? Vamos ver esse problema que já está modelado para que a gente ganhe tempo, onde eu tenho uma função objetivo z e o conjunto de restrições aqui embaixo. Maximizar a função z é descobrir os valores de x1, x2 e x3 que transformem esse z num valor máximo, sem que desobedeça nenhuma dessas restrições. Como que a gente pode fazer isso utilizando o Simplex então? Seguindo alguma sequência de passos. O primeiro passo seria reescrever a função objetivo. Como que a gente reescreve essa função objetivo? A gente, na verdade, vai igualar essa função objetivo a zero. Ou seja, eu vou pegar todos os termos à direita do sinal de igualdade e vou passar para o lado esquerdo do sinal da igualdade. Quando eu faço isso, a regra matemática diz que eu tenho que inverter o sinal. Então aqui eu tenho 10x1 positivo, ele vai passar para cá negativo. Todos os sinais positivos, na verdade, ficam negativos e aí eu igualo a zero. Eu faço isso, para que eu consiga trabalhar com as variáveis de decisão dentro do Simplex e eu posso fazer isso para garantir que eu maximize realmente, porque aqui o valor de z está linkado com x1, x2, x3, uma função, e aí fazendo essa diferença eu garanto que haja realmente valores máximos. Bom, o próximo passo será transformar as inequações das restrições em equações, ou seja, transformar esse sinal de menor ou igual em sinal de igual. Mas não é simplesmente só trocar o sinal aqui. Eu tenho que ter uma linha de raciocínio para isso. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse raciocínio. Bom, a restrição diz que o resultado dessa conta, depois que eu determinar os valores de x1, x2 e x3, tem que ser menor ou igual a 300. Então ele pode dar 300, como pode dar até zero. Ele só não pode dar negativo, porque eu tenho uma outra restrição lá de não negatividade que impede que x1, x2 e x3 tenham valores negativos. Então o menor valor possível que pode ser dessa equação que está aqui, desse termo x1, x2 e x3, somatório, o menor valor possível disso aqui é zero. Mesmo assim, ele obedece à restrição porque é menor ou igual a 300. Então não poderia simplesmente trocar para um sinal de igual, porque senão vai ficar que zero igual a 300. E isso não é verdadeiro. Bom, mas pode ser também 300. Pode. Mas como é que a gente vai fazer então? Olha essa primeira hipótese 1. Se for 300, se realmente der 300, então eu trocar para um sinal de igual, esse sinal de menor ou igual aqui, se trocado por um sinal de igual, não teria problema nenhum. Mas a hipótese 2, vamos admitir, ou vamos fazer uma hipótese que o valor dessa conta aqui desse 200. Se eu colocasse 200 igual a 300, na verdade estaria faltando 100. Tem uma folga aqui, E aí, como que eu conserto isso na minha restrição? Então, eu vou inserir uma variável que eu vou chamar de variável folga, que nesse caso aqui ela representaria esses 100, que estão faltando. Como que isso vai acontecer? Vamos ver no próximo slide. Então, olha só, eu vou pegar o sinal de menor ou igual, transformá-lo em igual, e vou adicionar uma variável que eu estou chamando de f1, que é minha folga 1,
que é quanto faltaria para chegar a 300. Ah, mas e se a hipótese 1 fosse verdadeira? E se o resultado de 2x1 mais 2x2 mais 4x3 for igual mesmo a 300? É simples, a folga 1 fica com valor de 0. Bom, eu vou fazer isso para todas as restrições. Bem, a segunda restrição, então, eu vou somar mais F2. Ah, por que F2? Porque o valor da folga da segunda restrição muito provavelmente vai ser diferente do valor da folga da primeira restrição. Se eu colocar somente a letra F, pode causar um confundimento e os valores serão totalmente errados. Outra coisa importante aqui visto, é que quando a restrição for de menor ou igual, o sinal da folga sempre é positivo, a folga sempre entra somando. Se fosse de maior ou igual, a folga entraria subtraindo. A próxima restrição, x1 menor ou igual a 20. Putz, mas é só uma variável, tem que colocar folga? Tenho. Eu vou colocar para todas as restrições, exceto a restrição de não negatividade. Faço isso com a quarta restrição, colocando aqui a folga 4. Perfeito. O terceiro passo, pessoal, então agora, é pegar as equações que eu trabalhei, ou seja, a função objetivo, como está aqui na última linha, já igualada a 0, e todas as restrições, exceto a não negatividade, que eu transformei de equação para equação. E vou montar uma matriz que eu chamo também de tableau simplex. Tá? A gente é comumente também chamado de tableau simplex. Mas se você quiser chamar de matriz, quiser chamar de tabela, fique à vontade, chame do jeito que você quiser. Ok? Como que eu monto essa matriz? Vamos lá. Primeiro eu coloco uma coluninha que eu chamo de pivô. Tá? Vocês devem se lembrar do método de eliminação de Gauss-Jordan, que é feito por pivoteamento. O simplex ele vai funcionar da mesma maneira. Por isso que a gente vai identificar pivôs aqui também. Mas daqui a pouco eu vou voltar a falar nisso. Depois eu pego todas as variáveis que eu tenho no conjunto de equações à esquerda aqui. Então eu identifico, eu tenho x1, eu tenho x2, eu tenho x3. E eu tenho f1, eu tenho f2, eu tenho f3, eu tenho um f4. Eu tenho um z aqui também, tá? Mas exceto o z, que representa o resultado final da função objetivo, eu identifico todas as minhas variáveis que eu tenho aqui. Vejo que elas se repetem, mas isso não tem problema. Mesmo que ela apareça uma vez só, eu tenho que identificar. E aí eu vou colocar na primeira linha da minha tabelinha, do meu tableau simplex, um indicativo ou uma coluna para cada variável. Então a primeira coluna é x1, a segunda x2, a terceira x3, a quarta f1, a quinta f2, a sexta f3, a sétima f4, tá? E uma última coluna aqui, que é uma coluna que eu estou deixando para resultados, ok? Bom, vamos entender como é que eu preencho essa coluna, ou melhor, eu preencho essa tabela, Como é que eu preencho cada coluna para conseguir mapear toda a tabela. Então vamos ver aqui. Vamos fazer por linha, acho que vai ficar mais simples. Bom, vou pegar a primeira equação que eu tenho aqui, que veio da minha primeira restrição, tá? Identifico o x1 e vejo por qual valor ele está multiplicando. Ele está multiplicando por 2. Então, na célula, logo abaixo de x1, tá? Na primeira linha, eu já coloco aqui o valor 2. x2, olha, está multiplicando por 2 também. Então, fica 2. É o parâmetro que está multiplicando x2. O parâmetro que multiplica x3 é o 4. E o f1? Não tem parâmetro nenhum multiplicando ele aqui. Então, é 1. 1. Nota que na minha primeira equação eu não tenho f2, eu não tenho f3 e eu não tenho f4. Então, todo mundo fica como 0. O que está à direita da igualdade, 300, eu coloco no resultado. Vou fazer isso para todas as equações. Então, vamos olhar a segunda linha. x1 é 0, porque não tem x1 aqui na minha equação. x2 é 4, que está multiplicando. x3 é 3. f1 não tem, é 0. f2 é 1. f3 não tem, é 0. f4 não tem, é 0. E o valor 200. Eu vou fazer isso para todas. Inclusive a da função objetivo, que fica aqui menos 10, menos 20, menos 30. Todas as folgas são 0, porque não tenho folga aqui.
Mas, excepcionalmente, esse Z que estava aqui, ele vem direto para a linha, ou melhor, para a coluna do pivô, tá? Nota que essa linha ela tem um significado especial, a gente vai falar bastante sobre ela no método, tá? Como a gente resolve o método. E aí eu deixei ela com fundo cinza para destacar. Até para a gente ver que o preenchimento dela não é tão igual, tá? Algumas vezes a gente vê algumas pessoas resolvendo, alguns livros, né, exemplos, tal, colocando essa linha como a segunda aqui na minha tabela. Isso não tem a mínima importância, tá? Você poderia colocar em qualquer lugar, a gente vai ver que não tem, a ordem das linhas aqui não influencia em nada, tá ok? Isso aqui é só uma maneira que eu faço que eu acho mais fácil trabalhar assim, mas você fica à vontade para fazer da maneira que melhor te convém, tá? Agora vamos voltar no assunto do pivô, né? A gente viu no método de Gauss-Jordan como é que a gente fazia para identificar aqui o pivô, né? E a gente vai fazer da mesma forma aqui, tá? Eu vou pegar aqui dentro do meu Tableau Simplex, dentro da minha tabelinha, e vou achar a coluna onde eu tenho em uma linha o número 1 e nas demais 0. Eu tenho que achar esse comportamento, tá? E a gente vai ver que a gente só encontra isso nas colunas de folga. Todas as outras colunas não têm esse comportamento. Tá certo? Então é o seguinte, pessoal. Olha só. Pego aqui na minha coluna F1. Veja onde tem o valor 1 aqui nessa coluna. Tá aqui. Na primeira linha. E aí, vou lá na primeira coluninha na esquerda, onde está escrito pivô, escrevo F1 para identificar aonde está o pivoteamento dela. Faço isso com todas as outras linhas e vou achar a sequência F1, F2, F3, F4. Tá? Quando a gente monta esse Tableau Simplex, pessoal, eu já tenho uma resposta. Não é uma resposta ótima, tá ok? Mas é uma resposta viável. O que é uma resposta viável? É uma resposta que obedece a todas as restrições, tá? Por isso é chamado de viável. Uma resposta que não obedeça às restrições, nem que seja uma única restrição, ela é considerada como sendo uma resposta inviável, ok? Mas a resposta viável, né, ou solução viável, ela não indica que seja a melhor solução ou a solução ótima, tá? Que é o que o método busca. Então, olha só, esse tableau que a gente acabou de montar, ele já tem uma resposta aqui. Como que a gente, então, escreve, né, demonstra essa resposta? A gente demonstra em termos de variáveis básicas, variáveis não básicas e o valor da função objetivo. Como é que você faz isso? É bem simples. Tudo que tiver em pivô, ou que tiver pivoteado, é uma variável básica. O que não aparecer nessa coluna de pivô é uma variável não básica, tá? Levando sempre em consideração que o Z aqui é uma linha à parte, como eu tinha chamado a atenção no último slide. Bom, as variáveis básicas são folga 1. Qual que é o valor dela? É só a gente vir aqui na última coluna, resposta, e pegar o valor que está aqui. Então, nessa solução viável, tá? A folga 1 é 300. Então, notem bem, F1 igual a 300. Folga 2, que está aqui como pivô, vou lá à direita, 200. Folga 2 igual a 200. E vou fazendo para F3 e F4 também. E as variáveis não básicas? As variáveis não básicas são aquelas que não estão na coluna do pivô. No caso ali, x1, x2 e x3. Então, se eu não tenho onde buscar o valor delas, o valor sempre será zero. Então, vocês podem ver que x1, x2 e x3 é igual a zero. E a função objetivo? Para obter o valor da função objetivo, eu faço o mesmo procedimento igual eu fiz para o pivô. Eu pego o z aqui e olho bem à direita, vou ter o valor zero. Correto? Então, tá ok. O que essa resposta está dizendo? Tá? x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero. Então, se a gente for olhar lá no slide anterior, se eu substituir x1 por zero aqui, x2 por zero e x3 por zero, esse termo aqui todo vai dar zero. A folga vai ter que valer 300 para que fique igual a 300. A mesma coisa vai acontecer aqui, olha, se x2 for zero e x3 for zero, a folga 2 vai ter que ser igual a 200 para equivaler o valor que está aqui. E por aí vai. E se x1 for zero, x2 for zero e x3 for zero, o z vai ter que ser igual a zero.
É isso que a gente tem aqui como resposta inicial. Mas é óbvio que eu sei que há valores maiores, né, para maximizar a função objetiva, a valores maiores de x1, x2 e x3. Tá ok? Então como é que a gente vai encontrar esses valores? Vamos lá, pessoal, continuando. O terceiro passo, então, vai ser efetuar a troca de pivôs pelo método de eliminação de Gauss-Jordan. Porque até agora eu só tenho valores de F1, F2, F3 e F4. Eu sei que para maximizar o valor da função objetivo, eu vou ter que dar um valor aqui, seja para x1, para x2 ou para x3. Eu tenho que dar um valor. E isso vai implicar mudar um valor de folga. Como que eu vou fazer isso, então? Eu vou, então, ter que tirar uma folga aqui dessa coluna de pivô, inserir uma variável dessa de decisão, né, que está como variável não básica, na coluna de pivô. Vou ter que fazer uma troca aqui. Mas quem é que entra? x1, x2 ou x3? E quem é que sai aqui da coluna do pivô? F1, F2, F3 ou F4? Como é que a gente determina isso? Olha só, pessoal. Primeiro a gente vai determinar quem entra. Como é que eu determino quem entra? Eu olho aqui para os resultados, na linha aqui do Z, né, na última linha do Tableau Simplex, e vejo qual desses valores aqui que estão associados a x1, x2 ou x3 que mais impactam na função objetivo. Tá? Olha só, se eu atribuir um valor 1 para x1, ele vai impactar com 10 unidades. Se eu atribuir um valor 1 para x2, ele vai impactar com 20 unidades. Se eu atribuir um valor 1 para x3, ele vai impactar com 30 unidades. Então, quem mais impacta ali é x3. Então, eu vou identificar ele, tá, com a variável que mais impacta na minha função objetivo. É ele que entra. Tá, mas para ele entrar, tá tudo ocupado ali na coluna do pivô, alguém tem que sair. Como é que eu vou descobrir quem tem que sair? Bom, daí eu vou pegar os valores que estão na coluna de x3, tá? E os valores aqui da coluna do resultado. Eu vou dividir os valores da coluna do resultado pelos valores da coluna de x3, obedecendo as linhas. Ou seja, 300 dividido por 4, 200 dividido por 3 e assim na sequência. Vamos ver como é que vai ficar os valores dessas contas. Então aqui eu peguei 300, que é dos resultados, né? Dividi por 4 deu 75. 200 por 3, 66,67. 20 por 0, 0. E 50 dividido por 0 igual a 0 também. Tá? Bom, chegando nesses valores, eu vou então observar e vou determinar um menor valor diferente de 0 e não negativo. Tá? Bom, se ele tem que ser diferente de 0, já excluo ali a terceira e a quarta linha. Não pode ser ali porque é 0. Tem valores negativos? Não. Então, vou comparar ali o 75 e o 66,67. Ok? E vejo que o menor valor é 66,67. Ou seja, quem é que sai? É o F2. Então, entra x3 e sai F2. Isso implica que eu tenho que transformar essa coluna de x3, os valores, né, dessa coluna de x3, idêntico aos valores que estão nessa coluna de F2. Aqui, diferente do sistema de Gauss-Jordan, eu não posso escolher a posição do pivô conforme meu gosto. Eu tenho que obedecer como está aqui no Tableau Simplex. Tá? Ou seja, esse valor de 3 aqui eu tenho que transformá-lo em 1. O valor de 4 em 0. 0 já é 0, não vou precisar transformar. 0 de baixo também. E o menos 30 vai ter que ficar 0. Bom, pessoal, observa bem. Tá? O que acontece aqui é que eu vou fazer eliminações, né, igual eu faço em Gauss-Jordan, para poder alterar os valores. Bom, assim como Gauss-Jordan, quando eu preciso mudar o valor da linha de pivô, o que eu vou lá fazer então? Eu vou dividir pelo mesmo valor que eu tenho aqui na linha do pivô. Então, eu preciso que esse valor de 3 assuma o valor de 1, para ficar igual a essa coluna que está aqui. Para isso, então, eu vou pegar essa linha 2 toda e vou dividi-la por 3. Então, olha só, 0 dividido por 3, 0. 4 dividido por 3 dá 1,33. 3 dividido por 3, 1. 0 dividido por 3, 0. 1 dividido por 3, 0,33. 0 dividido por 3, 0.
0 dividido por 3, 0. E 200 dividido por 3 vai dar 66,67. Depois que eu fiz isso, eu vou reescrever o meu tableau simplex, substituindo aquela linha antiga 2 pela nova linha 2 que eu calculei. Tá? O resultado já está aqui, eu transpus para cá. Certo? E aí já troquei aqui no meu tableau simplex. Notem que ao fazer isso, eu tirei aqui na coluna de pivô o valor de F2, né? Por quê? Porque se a gente observar a coluna de F2, ele não tem mais pivô. Para ser pivô, esse 0,33 aqui tinha que ser 1. Ah, então o pivô é o x3. Não, ainda não é o x3, porque ele teria que ser 0 aqui onde está 4 e 0 aqui onde está menos 30. Mas vamos providenciar isso então. Então eu preciso de uma nova linha 1 aí. Ok? Eu preciso transformar esse 4 em 0. Utilizando aquele mesmo conceito da eliminação de Gauss-Jordan, como é que eu vou fazer isso? Bom, a minha nova linha 1 vai ser a linha 1. E aí vocês observem que eu transcrevi a linha aqui, ó, peguei 2, 4, 1, os mesmos valores, tá? Joguei aqui, menos 4 vezes a linha 2. Tá ok? Então eu vou pegar cada valor da linha 2 e multiplicar por 4 e colocar na sua coluna de referência. Então, ó, 0 vezes 4 vai dar 0, deixei aqui no primeiro termo. Segundo termo, 1,33 vezes 4, tá? Na verdade, menos 4, né? Por isso que dá menos 5,32. 1 vezes menos 4 dá menos 4. 0 com menos 4 dá 0. 0,33 vezes menos 4 vai dar menos 1,32. Aqui tudo é 0, né? E, finalmente, 66,67 vezes menos 4 vai dar menos 266,68. Somo, e aí vou obter a minha nova linha 1. Ok? Ela transposta para o próximo slide, está aqui. E eu vou reescrever de novo o meu tableau simplex, tá? Com essa nova linha. Substituindo aqui. Então, eu já estou quase lá, né? Por quê? Eu já tenho 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Só falta eu ter um 0 no lugar do menos 30. Então, eu preciso de uma nova linha 5. Como eu vou fazer essa nova linha 5? A nova linha 5 vai ser a linha 5 mais 30 vezes a linha 2. Então, eu pego aqui a linha 5, ó, mesmo jeitinho que está aqui, transcrevo, né? Menos 10, menos 20, menos 30, depois tudo 0, né? Pego a linha 2 e vou multiplicando ela por 30, tá? 0 vezes 30, 30. 1,33 vezes 30 dá 39,9. 1 vezes 30 dá 30. 0 vezes 30 dá 0. 0,33 vezes 30 dá 9,9. Depois sequência de 2 zeros, né? Multiplicação por 0 sempre dá 0. E 66,67 vezes 30 dá 2000,1. Aproximadamente 2000, né? Poderia ter colocado aqui. Somo, né? Menos 10, 0, menos 10. Menos 20 com 39,9 dá 19,9. Menos 30 com 30 dá 0. 0 e 0, 0. 0 com 9,9 dá 9,9. Tudo 0 aqui, tudo 0. E 0 mais 2000,1 dá 2000,1. Transcrevo novamente o meu tableau simplex, tá? Inserindo a nova linha 5, que está aqui, no lugar da anterior. Então, eu vou ter que dizer aqui, olha, menos 10, 19,9, 0, 0, 9,9, 0, 0 e 2000,1. Notem que agora a coluna de x3 está pivoteada, porque ela está com tudo 0, exceto na linha 2, que ela tem um valor unitário de 1. E já apareceu aqui na minha coluna pivô x3, tá? Porque ele já está pivoteado, ok? Finalizamos aqui? Bom, ainda não. Por que não? Porque tem um critério de parada esse método. E qual que é o critério de parada? Bom, eu vou observar a minha função objetivo ali no tableau simplex, tá? Os valores que eu tenho das variáveis, vou ver se não tem nenhum valor negativo. Se tiver um valor negativo, isso indica que eu ainda não cheguei no valor ótimo. Nesse caso, seria o valor máximo de z. E observo aqui que eu tenho x1, né, na coluna de x1, um valor de menos 10. É um valor negativo. Isso indica que eu não tenho ainda o valor ótimo. Então, eu vou realizar todo o método novamente, tá? Mas vou realizar a partir dos resultados desse tableau simplex. Então,
eu vou primeiro observar qual que é o valor que mais impacta na minha função objetivo. Como a setinha ali vermelha já apareceu antes, né, já indicou, é o menos 10. Ó, professor, não seria 19,9? Não. O que mais impacta é menos 10 porque ele ainda está com valor negativo. E eu quero maximizar. Então os valores positivos não impactam tanto quanto os valores negativos. O negativo está jogando contra, né, pessoal? Esse é o grande problema. Então é o x1 que vai entrar ali. Ele que tem que entrar nessa coluninha do pivô. Quem é que sai? Bom, eu vou sair, para sair eu vou fazer a mesma coisa, tá, que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar os valores, tá, dos resultados e vou dividir pelos valores que estão na coluna da variável que entra. Exceto a segunda linha aqui. Pode notar que está com traço vermelho. Por que não vai entrar aqui? Porque aqui já entrou x3. Eu já tenho um pivô que é uma variável de decisão. Para maximizar o valor, ele tem que entrar no lugar de alguma folga. Ok? Então vamos pegar lá para a gente ver. Dividir 33,32 por 2 deu 16,66. 20 dividido por 1 deu 20. 50 dividido por 4 deu 12,5. Okay? Aqui eu não tenho zeros. Não tenho números negativos. Então é só selecionar quem é o menor valor. E o menor valor é 12,5. Portanto, ele vai entrar no lugar de F4. X1 entra e F4, então, sai. Olha só, pessoal. Se X1 entra e F4 sai, o meu objetivo aqui é transformar todos os valores da coluna de X1 igual ao que está na coluna de F4. Então, onde que está aqui 2, eu teria que transformar para 0. O 0, 0 aqui eu não preciso mexer, né? Já facilitou. Tá, ok? Onde tem 1 aqui, eu teria que transformar para 0. Onde tem o 4 aqui, eu tenho que transformar para 1. E onde tem o menos 10, eu tenho que transformar aqui para 0. Ok? Bom, vamos pegar sempre pela linha do pivô que fica mais fácil, tá? Para transformar esse 4 para 1, eu tenho que pegar essa linha, então, e dividi-la por 4, tá? Eu vou ter uma nova linha 4 aí, que vai ser a linha 4 dividido por 4. Pego todos os valores e vou dividindo. Ó. 4 dividido por 4 dá 1, 3 dividido por 4 dá 0,75, todos os zeros aqui dividido por 4 vão dar 0, tá? 1 dividido por 4 dá 0,25, e o 50 dividido por 4 dá 12,5, ok? Reescrevo de novo meu tabuleau simplex, substituindo então a nova linha A4 no lugar da antiga. E tomando cuidado para retirar aqui a indicação do pivô, como eu falei para vocês, não temos mais pivô aqui. Isso indica que não tem valores para serem encontrados, né? Não tem aqui uma solução viável nesse tabuleau simplex. É por isso que eu tiro a indicação do pivô ali, pessoal. Notem que a gente está repetindo tudo que a gente fez para x3. O método, como eu falei, é iterativo, ele volta numa repetição. Tá, feito isso, agora eu vou então transformar os valores aqui, né? O 2 ali que vai ter que virar 0, o 1 aqui que vai ter que virar 0 e o menos 10 aqui que vai ter que virar 0. Vamos lá então. Preciso de uma nova linha 1. Então, para calcular uma nova linha 1, eu vou pegar essa linha 1 que eu tenho aqui e subtrair ela por 2 vezes a linha 4. Tá? Então, transcrevo a linha 1, ó, transcrevi aqui 2 menos 3,32, tá? Com todos os valores que estão aqui. E embaixo eu peguei a linha 4 e fui multiplicando por menos 2. Ó. 1 vezes menos 2 é menos 2. 0,75 vezes menos 2 dá menos 1,5. Aqui dá 0, 0, 0, 0. 0,25 vezes menos 2 dá menos meio. E 12,5 vezes menos 2 dá menos 25. Somo todos os termos, né? Aqui vai zerar. Aqui vai dar menos 4,82. Aqui 0. Aqui 1. Aqui menos 1,32. Aqui 0. Aqui menos meio. E aqui 7,32. E eu tenho a minha nova linha 1. Transcrevido aqui para cá, né, para esse slide, transportei para cá, tá? E aí reescrevo de novo a minha matriz, ou meu tabuleau simplex, né, trocando a linha 1 anterior por essa nova linha 1, tá? Já está aqui. Agora eu já tenho 0 aqui, 0 aqui. Falta então esse 1 e esse menos 10. Vamos continuar nesse 1 que está aqui.
Então eu vou ter que zerar esse valor 1. Para isso, eu preciso de uma nova linha 3. Ora, como que eu calculo a nova linha 3? É a linha 3 menos a linha 4. Tá? Então, pessoal, eu vou pegar aqui, eu não preciso nem fazer nenhuma conta, é só inverter o sinal. Transcrever a linha 3 e a linha 4, que é a linha do pivô, né? Eu vou trocar ela todos por valores negativos. Então, ó, 1 vira menos 1, 0,75 vira menos 0,75, por aí vai. E como a gente já viu, a gente vai somando, né? 1 menos 1, 0, 0 menos 0,75 menos 0,75. Aqui, ó, as três colunas de 0, somatório vai dar 0. 1 mais 0, 1. 0 menos 0,25 vai dar menos 0,25. E 20 menos 12,5 dá 7,5. Ok? De novo, reescrevo o meu tablô simplex, trocando a antiga linha 3 pela nova linha 3 que eu calculei. E aí o resultado fica assim. Tá? Mas, como a gente pode ver no meu tablô simplex, ainda falta a última linha, que é a quinta linha, para trocar o valor de menos 10 para 0. Como que eu vou fazer isso então? Eu preciso de uma nova linha 5. Tá? Como que eu consigo essa nova linha 5? Ora, vai ser a linha 5 mais 10 vezes a linha 4. Então, eu tenho menos 10, tá? 19,9, 0, 0, 9,9, 0, 0 e 2000,1, que é a linha 5. Tá? 10 vezes a linha 4, olha só, vou pegar os valores da linha 4, 1 vezes 10 vai dar 10, 0,75 vezes 10 vai dar 7,5, 0 vezes 10, 0, 0 vezes 10, 0, 0 vezes 10, 0, tá? 0 vezes 10, 0, 0,25 vezes 10 vai dar 2,5, e 12,5 vezes 10 vai dar 125. Somo, vou ter aqui menos 10 mais 10, 0, 19,9 mais 7,5 vai dar 27,4, aqui vai dar tudo 0, né? Aqui vai ficar 9,9, 0, 0 mais 2,5 dá 2,5, e 2000,1 mais 125 vai dar 2125,1, ok? Reescrevo o meu tablô simplex, adicionando essa última linha aqui, né? A nova linha 5, tá? Notem que como eu consegui aqui pivotear a coluna de x1, ele aparece já na minha coluna de pivô, né, com o valor x1 aqui, porque agora sim eu tenho um pivô, eu tenho uma solução aqui, tá? E essa solução, ela é viável ou ela já vai ser considerada ótima? Bom, de novo eu observo os valores que estão na última linha, né? Ok? E vejo, estão todos positivos ou, né, não negativos? Estão. Porque tem valores nulos aqui, mas o zero não tem problema, tá, gente? Então, quando eu observo que isso ocorreu, eu posso dizer que eu cheguei no valor ótimo, ou seja, no valor máximo para esse caso, tá? Da resolução do simplex, que é o valor de 2125,1. Então, o método aqui ele está encerrado, tá? Agora, então, pessoal, só me resta escrever o resultado final com a solução otimizada que eu obtive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou listar as minhas variáveis básicas para essa solução, que agora sim é uma solução ótima, né? Como que eu acho as minhas variáveis básicas? Como a gente fez anteriormente. Vem aqui na primeira coluna do pivô, botei F1, X3, F3 e X1 são as minhas variáveis básicas. Os valores vão estar aqui na última coluna, a coluna de resultados. Então, estão listados aqui, ó, F1 igual a 7,32, X3 igual a 66,67, F3 igual a 7,5 e X1 igual a 12,5. As variáveis não básicas são aquelas que não estão na listagem dos pivôs, né, que são 0, X2, F2, F4. E a função objetivo ótima, né, otimizada, é a que está aqui na última linha, na última coluna, 2125,1. Aqui encerra o exercício, mas eu posso ir um pouco além ainda e testar os resultados, analisar para ver se porventura eu não desobedeci nenhuma das restrições envolvidas no exercício. Substituo os valores e vejo que, finalizando as contas, eu obedeço todas as restrições. Somente no segundo caso aqui, que eu tenho 200,01, mas eu posso considerar como igual a 200. Esse 0,1 aqui, com certeza, foi um problema de arredondamento que eu tive durante a execução das operações matemáticas. Perfeito?
Outra coisa bem interessante que eu posso também analisar aqui, pessoal, é fazer uma espécie de uma análise de sensibilidade, mas isso eu posso fazer no slide anterior ainda, tá? Quando a gente tiver alguma folga como uma variável básica, é onde eu ainda posso utilizar algum recurso independente da restrição. Aonde a folga é zero, ou seja, variável não básica, é aquela restrição que está limitando o meu problema, tá? De ter um valor maior, de obter um Z aqui com valores superiores a 2125. Então a gente pode ver que o que está segurando esse problema dele ter valores maiores é a restrição da segunda linha, onde a folga 2 é igual a zero, e a restrição da quarta linha, né? Observando aqui aquela restrição de 4x2 mais 3x3 menor ou igual a 200, e a restrição de 4x1 mais 3x2 que é menor ou igual a 50. Se eu aumentar esses valores aqui de 200 e de 50, eu posso obter valores maiores aqui na minha função objetivo. Bom, vamos encerrando nossa videoaula então por aqui, já ficou até bem longa, né? Mas, mesmo assim, depois de todo esse tempo, faça a sua parte. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê um like nesse vídeo e ative as notificações para as próximas videoaulas você ser o primeiro a estar sabendo. Forte abraço e até uma próxima aula.